tivendo uma petição. Mas a Espírito Santo tocou no meu coração, mas um dia você estava lá também. E eu te trouxe. Eu te resgatei. Para que você possa orar por essas pessoas. Para que eu possa encontrá-las também. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a missão para mim, essa é a missão para você. Eu gostaria de abrir, os irmãos abrissem a sua Bíblia, em Atos, capítulo 9, versículo 1 a seguir. É uma passagem bem conhecida, e ela mexe bastante, porque a gente vê como nós olhamos o homem e como Deus olha o homem. Talvez para você, aquela pessoa que está lá na rua, que está na bebida, nas drogas, dependente químico, você não dá valor para elas. Mas para Deus, a alma dela tem valor. Atos 9, capítulo 1 a seguir. A palavra de Deus nos diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, que for homens, for mulheres, os levassem presos a Jerusalém. Aproximou-se ele de Damasco, na sua viagem. De repente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que se deve fazer. Até aqui, irmãos. Amém? Amém. Aqui a gente vê Saulo, perseguidor de cristão, e ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que, da forma como que ele estava fazendo, era para Deus. Saulo, fisicamente, ele estava enxergando aquilo que ele tinha aprendido desde pequeno. Mas aí Jesus entra na cena. Aí, como uma luz, ele vem, derruba Saulo do cavalo. Aí começa a falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, mesmo caído, ele começa a ouvir: opa, tem alguém me chamando. Aí ele diz: quem é, Senhor? Aí Jesus fala: sou eu, Jesus. Por que persegue a minha igreja? Jesus conduz ele até uma cidade e fala com ele. Se a gente ler mais para baixo, ele fica 3 dias sem comer, sem beber. Ah, mas estava de jejum? Não. Ele não estava num propósito dele, ele estava no propósito de Deus. Nesses 3 dias, Jesus estava tirando da mente dele aquilo que não presta, arrancando do coração dele aquelas coisas ruins que ele tinha em sua mente. Nesses 3 dias, o Senhor estava trabalhando na vida dele, para a conversão dele. Talvez eu e você pensamos: nossa, mas a conversão ela tem um processo. Sim, ela tem um processo, mas para Paulo foi diferente, foi rápido. Deus trabalhou na vida dele e disse para ele: vai chegar um rapaz aí, Ananias, e vai falar com você, e vai orar por você, e você vai voltar. Durante esse período de 3 dias, Saulo estava refletindo na palavra do Senhor. Durante esses 3 dias, Saulo estava orando a Deus. Estava tentando conhecer o porquê de tudo aquilo ali na vida dele.
aquela cegueira de Saulo na vida dele, se a gente for analisar e refletir, quando ele cai do cavalo, geralmente uma pessoa assim como nós, se cair de cavalo, a gente vai se esfolar, a gente pode quebrar um braço, quebrar uma perna, fraturar algum membro do corpo. Mas Saulo, ele fica cego. Ah, mas vem cá, mas Jesus não veio com ele como uma luz? Ele não deveria te enxergar? A luz não traz um clarão, não veio um clarão, deveria te enxergar? Não, ele ficou cego. Por quê? Porque a cegueira de Saulo era para ele poder ver por dentro. A luz que Deus estava colocando ali na frente dele era para ele poder abrir os seus olhos para se ver como ele estava por dentro. Paulo, ele era um cidadão, o Saulo era um cidadão cheio de talentos, cheio de conhecimentos, só estava usando para o lado errado, para as coisas erradas. Eu e você, nós estamos cheios de dons, temos talentos, depende da forma que a gente vai utilizar. Para que a gente vai utilizar? Quando Jesus aparece para ele, as pessoas que estavam junto com ele, os outros soldados, eles ouvem a voz também, mas eles não sabem o que é. Eles não conseguem entender. Eles ajudam a carregar Saulo até aquela cidade. Então os soldados que foram junto com Saulo para pegar os cristãos, aprisionar os cristãos e levar até Jerusalém, eram os que estavam levando Paulo até lá, conduzindo Paulo. Quando ele estava no chão deitado, ele estava ouvindo a voz de Deus. Eu e você, quando caímos, será que nós ouvimos a voz do Senhor? Eu e você, como fracassamos, quando pecamos, será que nós ouvimos a voz do Senhor? Paulo mesmo, ele não conhecendo a Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Eu acredito que naquele momento ele começou a passar um filme na vida dele. Esse é o Jesus a quem eu estou perseguindo realmente. Esse é o Jesus a quem tantos estão pregando. Ele acreditou. Muitas das vezes a gente ouve Deus falando conosco e a gente acha que não é Deus. Muitas vezes a gente ouve a pregação e a gente acha que a pregação que a gente ouviu não era para a gente. Deve ser para o irmão que está do lado. Muitas vezes o pastor está ministrando aqui e a gente está com o ouvido lá fora, nas coisas do mundo. A gente não está com o ouvido nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente sai daqui e pensa assim, nossa, eu já vim algumas vezes para a igreja e de nada adiantou. A ministração não era para mim, não fala comigo, eu não quero mais. Talvez eu vou me afastar um pouquinho para ver se Deus se lembra de mim. Na próxima vez que eu for no culto, Deus vai falar comigo. Talvez eu tenha algo melhor para me fazer fora da igreja do que na igreja. Uma pequena história que eu vou compartilhar com vocês. Alguns irmãos já conhecem, já ouviram essa história. Um certo escritor de um jornal, frequentador de igreja, mero simpatizante de banco, 10 anos numa igreja. Aí ele escreve assim no jornal: participei 10 anos numa igreja. Nesses 10 anos eu ouvi talvez umas 10 mil pregações. E se eu me lembrar talvez de 2 ou 3, é muito. O que eu devo de fazer lá? Por que eu vou lá? Se eu não consigo me recordar do que eu estou ouvindo. Se toda vez que eu vou, eu ouço, mas não me faz nada, não me atinge nada. Terminou de escrever, publicou. E quando ele publicou, começou a gerar repercussão em toda a cidade. Aí o crente, canela de fogo, assim como vocês também, são canela de fogo? São de coragem? São de fé? Um crente cheio de fé, cheio de coragem, canela de fogo, chega e rebate aquela questão ali. Aí ele diz bem assim: meu caro escritor, sou casado há mais de 10 anos com a minha esposa. E durante esse período ela fez mais de 10 mil refeições. Agora, se você me perguntar qual é o nome daquelas refeições que ela fez, eu também não vou lembrar. Talvez 2 ou 3 eu possa lembrar. Mas de uma coisa eu sei, que as 10 mil refeições que ela fez para mim, todas elas me nutriram. Todas elas me sustentaram. Todas elas sustentou a minha família, sustentou os meus filhos. E nós estamos de pé forte. Eu acordo todo dia de manhã para ir trabalhar, porque o alimento que ela fez me sustentou. Se eu estou de pé hoje, é porque ela me alimentou, é porque ela cuidou de mim. Moral da história, meu irmão:
Toda palavra que você escuta aqui na igreja, toda palavra que você, quando começa a ler a Bíblia, começa a ouvir pregações, seja em casa, aonde você estiver, todas elas estão alimentando você. Todas elas estão sustentando você espiritualmente. Se você levanta na segunda-feira de manhã e vai trabalhar, é porque alguém orou por você, é porque você tem orado, é porque o pastor pregou, é porque alguém pregou para você, é porque alguém deu força para você. Se você tem alimento na sua casa, é porque Deus está cuidando de você. Se você tem um emprego, é porque Deus está cuidando de você. Se você está aqui essa noite, é porque você se preocupa com as coisas de Deus. Se você está aqui essa noite, é porque você precisa e é dependente do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque um dia você teve um encontro com o Senhor, assim como Paulo teve um encontro com Jesus. Assim como um dia Paulo foi cego e estava caminhando em direção errada, você está aqui caminhando na direção certa. Assim como ele decidiu seguir a Jesus, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele não viu, ele ouviu, assim somos nós também. Nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos a Ele. Porque nós cremos que Ele tem um propósito para cada um de nós. Aleluia. Nós cremos que Ele é capaz de mudar a nossa situação. O apóstolo Paulo começa como perseguidor de cristão. E a história vai terminar como um cara que é perseguido. E a gente vai ler mais para baixo aqui, Ananias entrando na história. No versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, com ponto de exclamação. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui Deus está falando para Ananias. E Ananias questiona a Deus ainda: Senhor, mas eu devo de ir lá realmente? Ou o cara quer matar qualquer um que fala do seu nome, porque eu tenho que ir realmente. Muitas das vezes Deus está tocando no coração e está dizendo para a gente: chega lá naquela pessoa lá, chega lá naquela alma lá e fala de mim para ele. Chega lá naquele seu colega de trabalho e fala que eu ainda amo ele. Fala para o drogado lá que eu amo ele. Fala para o bêbado que eu amo ele. Fala para o mendigo ali que eu amo ele. Vai até a viúva e o órfão e fala que eu amo eles. E a gente: será, Senhor? Será que eu devo de ir? Será que eu tenho coragem para isso, Senhor? O mesmo Deus que chama é o mesmo que capacita. Amém. Glória a Deus. Vocês conhecem o meu testemunho, a maioria dos irmãos conhece o meu testemunho. Fiquei mais de quase 25 anos sem ir em alguns bairros ali em Juí. Tinha inimigos de mortes ali. E comecei a pregar nos cultos que a minha mãe fazia lá na casa dela. Começou a vir alguns convites para pregar em algumas igrejas lá. Aí chegou um dia para mim pregar no bairro Boa Vista. E este bairro é um bairro onde eu tinha uns inimigos bem realmente cruéis. Os caras que eles matavam e não mandavam matar. E nós tínhamos uma rixa muito grande. E daí eu recebi esse convite. Aí eu convidei um colega meu para ir tocar o louvor junto.
Aí ele disse: Marcos, mas se o pessoal lá souber que você vai estar lá, nós estamos ferrados. Aí eu disse: não, meu amigo, Deus vai nos levar, Deus vai nos trazer, fica tranquilo. Mas eu mais ou menos falei o lugar meio assim por cima para ele. Aí ele foi na frente, ligou o GPS, foi na frente lá. Para baixo era o presídio. Quem conhece lá deve saber do que eu estou falando. Tem penitenciário modulado. A igreja um pouquinho acima. Aí ele chegou, sabe quando você entra, quem já morou em favela ou frequentou favela, vai entender o que eu estou dizendo. Começa as ruas escuras. É aquele escuridão, lugar para estacionar, já estaciona o carro, já fica pensando: pá, será que alguém vai mexer no carro? Vai, liga 3 vezes o alarme para ver se realmente ligou o alarme do carro. Já fica meio preocupado. Aí ele entrou lá, daí depois eu cheguei. E ele com pensamento ainda: tomara que os inimigos do Marcos não estejam aí. Tomara que aqueles caras que tinha intriga com ele no passado não estejam aí. Ou se estiver, que estejam convertidos. Aí nós chegamos. Aí começamos a ministrar. Eu falei: Senhor, eu vou, mas eu vou para dar testemunho. Eu vou para mim falar aquilo que o Senhor fez na minha vida, a transformação que o Senhor fez para ele. Se tiver alguém lá que não é convertido, que venha se converter, ou que tiver convertido, amém. Mas eu vou porque o Senhor está me conduzindo. Aí chegamos lá, pregamos, oramos, alterei um pouco a voz, porque eu queria que o pessoal do presídio escutasse também lá a voz do Senhor, e a gente ministrou. Aí ainda eu perguntei: tem alguém aí que lembra de mim, que me conhece, alguma coisa assim? Aí tinha uns lá no fundo que levantaram a mão. Eu disse: glória a Deus. Para quê? Para mim me exaltar? Não. Para Deus ser glorificado através do testemunho. Da onde Ele tira a gente e aonde Ele coloca. Então, se Deus falar para você: vai, você vai. Ah, Marcos, mas para ti de repente seja fácil porque tu sabes se comunicar. Não, eu não me comunicava assim, eu não falava assim. A minha esposa é testemunha. Quando a gente aceitou a Jesus, eu ainda falei com o Senhor: Senhor, eu não quero me desviar. Eu quero seguir, mas eu quero seguir no louvor. Eu não quero seguir na administração. Eu não quero ser um pregador, não quero ser um pastor, eu não sou muito de orar. Não era de orar, eu orava para mim, não orava pelos outros. Mas isso era o que eu queria, não o que Deus queria de mim. Talvez você está pensando: também não sirvo para isso, mas isso é o que você está pensando. Mas o que Deus tem para você é diferente. O que Deus tem para você é algo surpreendente. E se você ainda não sentiu o seu chamado, você vai começar a sentir. E a hora que Deus pegar você vai realmente pensar assim: nossa, eu estou fazendo isso verdadeiramente. Isso está acontecendo realmente comigo. Eu estou pregando realmente lá para aquele que está lá nas ruas. Nós vamos fazer o nosso culto familiar quarta-feira na praça. Algo que eu senti no meu coração. Falei para o pastor: vamos lá, pastor, vamos. Pode ir. Vamos fazer na praça o nosso culto familiar quarta-feira. Por quê? Para nós se aparecer? Não. Para que o nome de Deus apareça. Para que Ele seja exaltado. A gente vai lá, a gente vai tocar louvor, a gente vai ler a palavra, a gente vai pregar. Aquelas pessoas que não quiserem chegar próximas, elas vão estar ali ouvindo, se alimentando da semente que vai estar sendo plantada. É para isso que Deus levantou cada um de nós. Para nós ser ousados. Para nós pegar e levar essa palavra para a pessoa. Muitas das vezes a gente vê a pessoa até mesmo... Eu tive experiência com isso. Já falei aqui também, um ex-funcionário meu que acabou morto por causa de droga. E eu não tive a importância. Eu vi o rapaz se perdendo. E eu pensei: amanhã eu falo com ele. Depois eu falo com ele. Ficou 3 meses, saiu da empresa, depois encontraram ele morto. E eu não falei de Jesus para ele. E isso até hoje mexe comigo. Eu deixei uma alma se perder. Poderia pelo menos ter plantado a semente. De repente, no leito de morte, ele deveria ter se lembrado de Jesus. Poderia ter uma chance ainda. Talvez ele se lembrou, não sei. Mas eu falei com isso. Com meu pai já foi diferente. Quando meu pai, antes dele falecer, o ano passado, Deus me deu a oportunidade de eu pregar para ele, de eu evangelizar ele, uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Quando eu ia cultuar Deus lá, eu levava ele aonde nós ia, ele com uma sonda na barriga, e até o nariz, não se alimentava, ficou 1 ano sem comer, sem beber, mas ia nos cultos comigo. E qual é a nossa desculpa de nós não ir na igreja?
Meu pai pesando 50 quilos, não comia, não bebia, com aquele negócio ali no estômago, ali no nariz, ali onde descia aquela sonda para ele, e ele cultuando a Deus, indo no culto com a gente, lutando por Jesus, porque ele sabia que aquela situação ali que ele estava, era apenas um passaporte para ele para o céu, porque tudo aquilo ali foi o tempo da conversão da vida dele. Aí eu e você às vezes lá, mas hoje, o Kleber falou muito bem ali, hoje tem um jogo, hoje tem algo na televisão, hoje tem alguma coisa diferente que eu vou fazer, que eu não vou cultuar a Deus. Ei, mas a gente esquece que Ele que nos deu a vida. É Ele quem nos deu a vida, é Ele quem nos está dando a oportunidade de nós nos arrependermos e buscarmos o reino do céu. Meu pai faleceu na segunda-feira, no aniversário dele. Na terça-feira a gente enterrou, na quarta-feira estava pregando. Ah, mas tu não fez luto? Não. Para mim, para ele foi para o céu. E eu fui cultuar a Deus, fui pregar a palavra de Deus ali, estava de pé firme porque o Espírito Santo estava comigo dando oração. Aí que desculpa a gente tem de não vir na casa do Senhor. Que desculpa a gente tem de não dobrar nosso joelho em casa de orar por alguém. Que desculpa a gente tem de não pregar para alguém. Já pensou? Se eu não tivesse pregado para ele, eu já falei no culto familiar esses dias, se eu não tivesse pregado para o meu pai, hoje eu estaria aqui pregando para vocês, eu estaria no inferno. Se eu não estaria abrindo a minha boca para evangelizar, levando ele para a igreja, falando de Jesus para ele, indo lá orar por ele, ungir ele com óleo, muitas das vezes a gente fez isso, ele estaria no inferno. Ia se passar 5 anos eu aqui com vocês, ele no inferno. Ia se passar 10 anos nós aqui juntos, ele no inferno. Ia passar 30 anos, eu estava com meus netos no colo, brincando com os meus netos, ele está no inferno, porque no inferno ninguém sai. E aí, vale a pena a gente seguir nesse caminho com Jesus? Vale a pena a gente evangelizar, pregar para alguém, para um familiar, para que o familiar não venha se perder? Que depois que ir para o inferno não volta mais. Depois que se perdeu, não volta mais. A nossa juventude de hoje, a gente estava falando também, conversei, evangelizando lá na empresa. A nossa juventude hoje está se perdendo, se corrompendo. O que vai ser da nossa geração agora, depois? Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Se a gente quer ver eles no céu, nós temos que pegar firme com eles na palavra de Deus. Agora, se você não tem amor ao seu filho, se você não quer que ele vá para o inferno, começa a dar celular e libera ele qualquer coisa para ele fazer. Começa a liberar computador, começa a liberar televisão. Ah, mas não tem, eu não vejo malícia naquilo ali. Não, você não vê, abre os teus olhos espirituais que você vai ver. Peça sabedoria e discernimento para Deus que Ele vai te mostrar. E é sério mesmo, irmãos, porque a nossa geração está passando, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. Nós, mais de idade. E agora as crianças que estão aí. Como é que nós vamos sobreviver? A gente tem que ser exemplo para nossos filhos. Se a gente não vem na igreja, nossos filhos não vêm também. Como que a gente vai cobrar nossos filhos depois? Ah, mas agora eu estou numa idade, agora eu vou começar a frequentar a igreja, mas o filho vai dizer assim, não, eu não vou, papai, porque agora eu não quero ir. Daí o pai, não, mas você tem que ir porque a gente está indo. Não, mas quando eu queria você não ia. Nós vamos ser cobrados por isso. Deus aqui, ele trabalha na vida de Saulo, e ele muda o nome dele para Paulo, para ele poder levar a palavra do Senhor. E ele sofreu bastante, ele foi perseguido, ele apanhou, mas ele honrou o nome do Senhor Jesus. Eu tenho o meu primo, Deus levou ele ano passado, e acho que eu devia ter uns 39 anos, 38 anos, e ele era maloqueiro. Nós aprontávamos junto a região ali de Tijucas, aquele litoral todo ali, Itapema, meia praia ali, Florianópolis, Campo Grande, Perequê, aqueles lados ali, nós rodávamos de motinho com coisas na mochila e fazendo sucesso. Então nós aprontávamos bastante. Era eu e ele. Nós caía de moto, nós levantava de moto e ia de novo. A polícia parava, dava uns cascudos e a gente ia de novo. A mãe dele saía para ir cultuar a Deus, por isso a importância de você ter alguém que ora por você. A mãe dele orava sempre por nós. Aí ela saía para ir para cultuar a Deus e ele dizia, já colocou Rexona? Rexona é para os antigos, a Bíblia embaixo do braço. Hoje a gente não se vê, se perdeu a cultura às vezes pelo celular, trocaram a palavra de Deus pelo celular. Mas
ela colocava a Bíblia embaixo do braço e saía cultuar a Deus. Aí ele tirava a onda. Ah, e o Rexona, hein? Esqueceu o Rexona? A Bíblia embaixo do braço. E ela dizia, eu vou lá para orar por você, para que você venha se converter. Passou-se um tempo, ele se converteu primeiro que eu ainda. Saiu ali da cidade, ali de Tijuca, foi para Canoas. Lá foi morar com a tia, que é a mesma tia que orava por mim também. E me converteu ele. Aí ele começou a pregar a palavra de Deus. Pegou toda aquela região ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo, começou a pregar. Agenda sempre cheia. Aí, a gente sempre conversando, ele falando das almas que ele estava ajudando. Ele ajudava no centro comunitário onde tinha jovens drogados, alcoólatras, pessoas de rua. Ele estava lá evangelizando, ajudando a ganhar almas, fazendo a vontade de Deus. Aí um dia o Senhor levou, novo, jovem, mas eu fico contente porque ele sempre dizia que morrer com Cristo para ele seria lucro, porque de tudo aquilo que ele conheceu e experimentou com as coisas do mundo, não era nada. Quando ele conheceu a Jesus, Jesus mudou toda a história dele. Tirou ele das drogas, tirou ele do caminho mau e levou ele para o caminho da salvação. Tudo que você fazer para Deus, você vai ganhar recompensa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã com nossas vidas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele saiu de uma vigília, estava pregando e não voltou mais para sua casa. Só foi para a casa do Senhor. Essa é a importância de eu e você pegarmos firmes na palavra de Deus. Essa é a importância de eu e você seguirmos firmes no Evangelho, no compromisso que a gente fez com Deus, quando a gente desceu as águas e se batizou. De seguir firmes na obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele começou a entender e a compreender qual era o seu propósito, o seu chamado. Cada um de nós tem um chamado. Quando Jesus fala lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Não é só para os 12 discípulos, não. Porque os 12 não iam conseguir fazer para todo mundo. É para mim e para você também essa passagem. Eu e você temos parte disso. Eu e você temos que fazer o ID. Jesus fala também em João 8,32, conhecereis a verdade e vos libertará. Quantos de nós aqui já conheceu a verdade? Conhecemos ou não conhecemos a verdade? Conhecemos. E por que a gente então deixa de não fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer? Se a gente conhece a verdade. Por que muitas vezes a gente é negligente com a palavra do Senhor se a gente conhece a verdade? Muitas pessoas que estão faltando hoje, por um motivo ou outro, são pessoas que também conhecem a verdade. Mas aonde estão? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso sentar e levantar. Ele sabe o que cada um de nós precisamos e necessitamos. Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Mas nós temos que realmente entregar a nossa vida para Ele. E esse entregar a nossa vida não é, eu entreguei quando desci as águas, não é todos os dias. É contínuo. Se Deus tem compromisso contigo para sempre, Ele quer que você também tenha compromisso com Ele para sempre. Todos os dias. O apóstolo Paulo fala que ele trilhou a sua carreira. Ele combateu um bom combate. E ele venceu. Por quê? Porque Jesus estava com ele. O pastor falou aqui semana passada, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós temos a certeza e a convicção que Jesus está conosco. Glória a Deus. Nós temos a certeza e a convicção que Jesus está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Estava conversando com meu colega, meu irmão ali, o Marinho. Convidei ele para vir hoje no culto. Trabalhávamos juntos lá na Bruni. A Dalva conhece o Marinho. E muitos talvez pensaram, mas o Marcos pediu para sair do emprego bom, salário bom. Pediu para sair. Mas o horário, sim, isso aí, eu não tinha paz de espírito. O ano passado, nas primeiras semanas, nós tínhamos cultos familiares, e daí terça-feira eu tinha compromisso lá em Rio. Nós íamos pregar para lá, aquele povo. Minha alma sentia falta disso aí. Eu fiz a carteirinha de
capelão, então eu tenho acesso a pregar na brigada, no colégio, nos quartéis, nos centros psiquiátricos, nos dependentes químicos e em qualquer igreja. Eu fiz essa carteirinha porque eu entendi o meu chamado. Eu entendi o que Deus queria comigo. Quando Ele me tirou do lamaçal do pecado, aí Ele disse para mim, vai, ide por todo mundo. Esse ide por todo mundo não quer dizer que eu tenho que viajar o mundo inteiro. Mas eu tenho que fazer minha parte aqui. É para isso que Jesus me chamou. Talvez se você ainda não entendeu o seu chamado, peça para Ele, Senhor, mostra para mim o meu chamado. Por quê? Porque senão eu estou sendo um mero simpatizante de banco, e quando o Senhor vier, talvez eu possa até ficar para me poder me aquebrantar mais, para me poder pregar mais, para me poder ouvir mais a sua palavra, porque de repente eu vou ficar, o Senhor vai levar realmente aqueles outros que estão buscando mais, aqueles fervorosos, e eu posso ficar ali até o Senhor me capacitar mais e mais ainda. Já pensou isso? Já pensou ficar, Jesus vier levar a sua igreja e eu ficar porque, eu poderia ter dado mais, não dei. Aí Ele vai dizer assim, filho, você pode dar mais, fica aí mais um tempo aí, nesse mundão aí com o pessoal aí, e daí você vai me buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Se acontece isso, o que eu faço? Aí eu vou me obrigar a buscar mais, mas a oportunidade é hoje, é agora. A oportunidade de você buscar mais a Jesus é agora. Ou vai precisar que Ele faça assim como Ele fez com Saulo, vai te cegar por 3 dias, para você abrir os olhos e tirar a escama de você, e você conseguir enxergar dentro de você o propósito de Deus para a sua vida. 1 Pedro, abre para nós aí, por favor. 1 Pedro 2,9. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você essa noite. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu e você somos a geração eleita. Nós somos povo adquirido por Deus. Jesus pagou o preço lá naquela cruz. E não foi fácil. Por mim e por você. Para mim e para você realmente fazer, viver o Evangelho do Senhor. Pregar sobre as boas novas. Pregar sobre a redenção, a obra da redenção. Pregar sobre o amor de Jesus para aquelas almas que estão precisando. Assim como Ele mudou a história de cada um de vocês, Ele quer mudar do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Ele quer mudar de um familiar seu. Ele quer converter alguém ao seu redor. Vós sois a geração eleita. Você é privilegiado. Você tem o privilégio de estar na casa do Senhor. Muitas pessoas não estão aqui, mas você está aqui. Muitas pessoas poderiam estar aqui ouvindo que eles são a geração eleita e que eles também têm a obrigação de levar a palavra para as outras pessoas, talvez para ganhar aquele familiar que está incrédulo, para ganhar aquele que está na rua, para ganhar aquele que está nas drogas. Essa é a nossa missão. Gostaria de convidar os irmãos do louvor aqui. Essa é a missão que Deus tem para cada um de nós. O pastor falou domingo passado. O mundo vai ver você e vai tratar você da forma que você se vê. O diabo vai tratar você da forma que você se vê. Que você possa se ver como um filho de Deus. Que você possa se ver como um amado de Deus. Que nessa noite Deus possa estar abrindo os seus olhos espirituais. Para que você possa ter a certeza, a convicção de que você é filho de Deus. Amado de Deus. Que você tem valor. Que aquela alma que você vê lá na rua, jogada às traças, ela também tem valor. Para aquele pobre miserável que você vê ali pedindo esmola, que ele também tem valor. Para aquele que está na droga, que talvez a gente julga, é um drogado, a alma dele também tem valor. Para que você possa orar pelas pessoas que estão sem um alimento, sem um sustento. Para aquele pai de família que não tem trabalho, para que ele venha ter um trabalho, venha ter um sustento, para que eles também têm valor.
Vamos nos colocar de pé, meus amados. Vamos meditar.